Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste quinto domingo da Quaresma, nós vamos rezar juntos o Evangelho de São João, capítulo 11, dos versículos 1 ao 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos seus discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se lhe dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta, que soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isso? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela pensando que fosse ao túmulo para lhe chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor,
Se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse é um dos evangelhos que vale a pena a gente pegar para rezar. Tem muitos detalhes que Deus fala conosco. Além da fé na ressurreição que nós cremos, além da profissão de fé de Marta em Jesus, o que eu queria conversar hoje é sobre o amor de Jesus. Nós vemos que Marta e Maria mandam um recado para Jesus a respeito do seu irmão. Jesus, aquele que tu amas, está doente. Elas sabiam do amor que Jesus tinha por elas e por Lázaro. E o Evangelho nos fala também que Jesus tinha eles como grandes amigos e ao vê-los chorar, todos ali chegaram à conclusão de que Jesus amava muito Lázaro. E aí vem a questão: diante de um amor tão grande por Marta, Lázaro e Maria, diante de toda a amizade que eles tinham, por que Jesus esperou? Por que Jesus não foi imediatamente e impediu que Lázaro sofresse a morte? Aqui nós devemos unir o nosso coração à sabedoria de Deus. Nós vemos que nessa situação específica, a morte precisava acontecer para que a glória de Deus se manifestasse, para que as pessoas ali vissem o poder de Deus e crescem de verdade na ressurreição. Mas esse fato nós podemos trazer para a nossa vida. Quantas vezes nós rezamos, nós dissemos a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está doente. Senhor, olhe por mim nessa situação. Senhor, olhe a minha doença, olhe o meu sofrimento, olhe a minha dor, olhe o meu luto. E diante da nossa prece, muitas vezes a sensação é que Jesus não veio, que Jesus não veio nos socorrer. Mas é aqui que nós devemos crer na sabedoria onipotente de Deus, que muitas vezes permite a dor, muitas vezes permite o sofrimento. E nesse permitir, Ele sofre com a gente, Ele chora, Ele chorou. E diante das suas lágrimas, nós crermos que após o sofrimento vem a bonança, vem a luz, vem a alegria. Portanto, irmãos, coloquemos hoje diante de Jesus, nosso Senhor, todas as dificuldades, todas as nossas orações e preces,
certos de que no momento propício, na hora oportuna, Ele virá com a sua graça e a sua bênção nos trazer a sua paz. Ó Jesus, diante hoje do Teu Evangelho, diante das Tuas lágrimas, que se compadece e se une ao nosso sofrimento, às nossas lágrimas, pedimos a graça de crer de verdade, que mesmo que no momento que estamos, nós sintamos a Tua distância, a ausência, nós sintamos que o Senhor não está comigo, não está conosco, mas dai-nos a graça de crer, na fé, que o Senhor ouve cada lágrima, cada prece, cada suspiro, cada clamor, e no momento certo, oportuno, a Tua graça e o Teu auxílio virá a nós. Dai-nos o dom da fé, para crermos mesmo quando nossa esperança rui, mesmo quando nós não temos mais esperança. Que a Tua salvação sempre nos envolva, hoje e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aqueles que desejarem receber a reflexão todos os dias, nós temos aqui na descrição do vídeo um primeiro link com o grupo de WhatsApp. Através dele, todos os dias a irmã posta a reflexão. Deus abençoe a todos. Para escuchar